Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula aí de hoje, tá? É sobre o gênero teatral, texto teatral, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Ao final dessa aula, eu vou explicar o trabalho, né? Que vocês terão que enviar, né? No prazo de uma semana aí para fazer, tá? Enviando até o dia 19 de junho, tá? E aí, no final da explicação sobre essa aula aí de hoje, eu passo para vocês o que vocês precisam fazer, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje. Gênero teatral. Vamos lá. Um momentinho. Bem, então, vamos lá. O gênero teatral, né? Eu peguei algumas observações, eu fiz algumas observações da apostila de vocês e coloquei aqui no slide, tá? Para que você não precise copiar no caderno, tá bom? Assim você já tem as partes mais importantes aí da apostila no slide. Então vamos lá. Primeira observação que eu gostaria de fazer é sobre Aristóteles, né? Em Poética, na sua obra, ao reunir no século, né, antes de Cristo, no século IV, né? Ao reunir os textos, a que chamou mais tarde de dramáticos, percebeu uma característica. Então, eram feitos para serem representados. Então, Aristóteles, lá naquela época, lá naquele século, ao reunir todos os textos, né, considerados dramáticos, né, ele percebeu que eles eram feitos para serem representados. Daí o termo drama, né? Um momentinho aqui que eu vou chegar para cá. Drama. Dram significa agir, no grego, né? Que em situações comuns, cotidianas, referem-se a uma situação conflituosa, difícil. E é justamente de conflitos que tratam tradicionalmente os textos teatrais. Então, essa é a primeira característica do texto teatral: conflito. Trabalhar com uma situação conflituosa, tá? É o que a gente vê nos teatros, né? Sem o conflito, a peça fica chata, né? Sem a situação conflituosa, a peça fica maçante, né? O texto dramático apresenta fatos, tempo, espaços e personagens, tal qual a narração. Então, essas características de fato, tempo, espaço e personagem, a gente encontra também no texto narrativo, tá? A diferença é que no dramático a gente vai ter essa situação conflituosa e a estrutura do texto também, em forma de diálogos, né? Principalmente. Entretanto, a ação é dramatizada, conduzida por personagens e não contada por um narrador. No texto narrativo, você tem alguém contando uma história em primeira ou em terceira pessoa, certo? Já no texto de teatro, não. Você não tem a presença de um narrador. Não é obrigatório, né? Você tem a presença dos personagens e os personagens em ação, em conflitos, passando ali o assunto, o texto todo, né? Então, a grande diferença do dramático para o narrativo é esse. No narrativo, a gente tem a presença do narrador, ou não, né? E no dramático, não tem. Mas você pode até falar assim, mas, pô, professor, eu já li textos teatrais que tinham um narrador no texto. Tá, pode até ter, mas assim, ele não é a peça-chave do texto, né? A peça aí, ou as peças, são os personagens, tá? Do texto teatral. Então, assim, a língua oral, sob forma de diálogo ou monólogo, estabelece o conflito e conduz a trama. Então,
Claro, teatro é de forma oral, né? O texto é todo dado de forma oral e forma do diálogo ou monólogo, tá? Seguindo, então. Dizemos que o texto teatral é constituído em duas partes. Isso também da apostila aí é muito importante, ó. A dramaturgia, isto é, o roteiro escrito, com as falas dos personagens e as marcações de cena, tá? Então, é o roteiro com a fala, tá? E a montagem que envolve a encenação. Cenário, figurino, iluminação, direção, tudo isso faz parte de um texto teatral, tá? Hoje em dia, podemos ler um texto teatral escrito, imaginando como este seria encenado, ou então assistir à encenação do mesmo texto, em que as falas dos personagens se transformam na performance conduzida pelos atores. Trata-se de experiências estéticas bem diferentes, apesar de serem baseadas em um mesmo roteiro. Então, hoje em dia, é muito fácil você ler um livro, né, por exemplo, de Shakespeare e Macbeth, por exemplo, e você encontrar esse texto no teatro, né, sendo encenado, né? É muito comum hoje em dia, tá? A transposição do texto teatral escrito para uma encenação é facilitada por algumas marcas textuais deixadas pelo dramaturgo. O que seriam essas marcas textuais? Olha lá, a gente chama de rubricas, tá? Ou didascálicas, tá? A gente chama de rubricas, tá? O que são essas rubricas? São as indicações cênicas, né? Quando você tem a fala de um personagem, por exemplo, assim, mas eu já disse o que eu queria fazer, eu já disse o que eu queria fazer aqui, aí vai aparecer entre parênteses no texto escrito, o personagem sai. E aí essa indicação cênica a gente chama de rubrica. São indicações que aparecem entre parênteses ao lado das falas dos personagens. E a luz cai, e o personagem vai ao centro do palco, e ele se retira, e ele entra em cena. São as indicações cênicas, tá? A gente chama de rubrica. Trata-se de dicas sobre como encenar a cena, né? Como organizar certos elementos do cenário, ou como o ator poderia realizar determinada parte de sua performance, né? Aqui ele sente, aqui o ator sente, chora, grita, são as indicações para auxiliá-lo na boa interpretação, tá bom? Já na Grécia Antiga, Aristóteles classificou os textos dramáticos em tragédias e comédias. Para ele, as tragédias seriam marcadas por personagens nobres, deuses ou semideuses, um estado de tensão emocional, conhecido em grego como patos, tá? E temáticas da transgressão da ordem social ou familiar, envolvendo questões de honra e poder, tá certo? Já as comédias envolveriam temas alegres, engraçados do cotidiano, em situações geralmente vivenciadas por pessoas comuns. Nos dias de hoje, porém, os textos teatrais não seguem classificações tão rígidas, podendo apresentar uma série de outros elementos ou misturar elementos trágicos e cômicos. Aí a gente chama de tragicomédia, né? É isso, gente. O que eu considerei de mais importante da apostila, tá? Que se estivéssemos em sala, eu destacaria, eu colocaria no quadro para vocês, em forma de resumo, tá bom? E aí eu selecionei alguns exercícios para vocês. 4 questões, galera. Por que só 4 questões? Porque as páginas aí são da 34 a 36. Então, tem uns textos aí para serem lidos, tá? Então, assim, a gente precisa fazer, eu retorno falando com vocês o seguinte. A gente precisa levar mais a sério fazendo os exercícios. Eu reparo que na hora da correção, um ou outro corrige comigo, tá? Fala comigo. Então, assim, isso tá lógico, né? Lógico que sendo avaliado também, tá? Então, na hora de receber a sua nota, você não pode reclamar, tá? Porque eu vejo quem está fazendo, eu vejo quem não está fazendo, tá? Então, assim, não tem como dar uma nota máxima no final só porque você enviou um trabalho, tá?
eu vou corrigir questão por questão e vou dar a nota que você merece, tá? Se você não entende o conteúdo, o finge que está assistindo a aula, na hora do exercício você não vai fazer, tá? Então, vamos levar um pouco mais a sério aí, gente, tá? Então, essas são as questões. Da 34 a 36, das páginas 34 a 36, 1 a 4. Na aula da live de hoje, eu corrijo essas 4 questões, ok? Agora vamos falar do trabalho. O primeiro trabalho vai valer 7, tá? Então, vocês têm um prazo aí para entrega até o dia 19 de junho, tá? Então, façam o quanto antes, tá? Eu enviei para o Guerra o questionário sobre um trecho da peça O Alto da Compadecida, tá? De Ariano Suassuna. Então, vocês vão ler aquele trecho da peça, tá? E vão responder ao questionário. E vão enviar para o meu e-mail que está aí, ribeiro.professor@outlook.com. Galera, enviar até dia 19. Então, dia 19 até 11h59 da noite, eu estou recebendo. A partir de meia-noite eu não recebo, do dia 20, eu não recebo mais. Então, a gente precisa ter esse compromisso aí, tá? Primeiro trabalho vai ser sobre a leitura de um trecho do Alto da Compadecida e vocês vão enviar as respostas, né, por e-mail até o dia 19. Combinado? Então é isso, galera. Um grande abraço aí, fique com Deus e até a próxima aula aí.